Olá pessoal, que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura nesses tempos de verão e poder contar com a sua companhia. E vamos juntos na direção de uma sociedade mais solidária, mais fraterna e menos desigual, tendo o livro como a extensão do nosso braço. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, vamos compartilhar experiências de leitura e de como essas experiências podem influenciar nas escolhas das pessoas. E, claro, vamos trilhar os caminhos e descaminhos que nos levam ao livro. Eu quero ser livro, quero perceber a tinta preta escorrendo pelas páginas brancas e nuas, grafitando as letrinhas e as transformando em palavras. Será que eu irei me apaixonar pelas palavras que irão se perder nas minhas entranhas em mim? Eu quero sentir o roçar das mãos dos leitores, tocando com suavidade e intimidade, folha por folha, escutando a voz do livro. Eu quero possuir a capa grossa, colorida, atraente. Eu quero ser lido, publicado e apreciado. Eu quero emprestar vida ao amontoado de palavras, ser instigante, reflexivo, indagador, adentrando ao mundo de cada leitor. Eu quero te retirar daqui, do seu conforto e te fazer voar para o mundo literário da fantasia, descobrir segredos e conhecer lugares distantes. E seu encantador pacote de benefícios. Acompanhe junto comigo o que diz a estudante Luísa Guerra. É essencial o hábito de ler, que para alguns pode parecer até meio clichê o que eu estou falando, mas você ler vai te abrir outros horizontes. Eu acredito que não só em questão de contextualizar melhor, mas em questão de você saber o que você está escrevendo, o que você está passando para os outros e você poder articular, entendeu? O que você está falando. Porque não adianta você ir e falar e não ter como provar. E os livros, eles te mostram outro mundo. Que legal, hein, pessoal? E para dizer que falamos das flores, para a entrevista dessa semana, nossa convidada é a estudante Emily de Almeida. Emily, ao completar 22 anos de idade, concluiu recentemente o curso de Direito na Faculdade de Ensino Superior aqui de Linhares, a FACELI. Na entrevista dessa edição, conversamos sobre suas experiências de leitura e sobre como essas experiências influenciaram várias escolhas na sua vida. Essa entrevista está imperdível. Você tem que ter um certo interesse e de abrir o livro, de ler, porque às vezes o livro você começa a ler chato, aí vai pro meio e começa a ficar interessante. E eu acho que é o hábito mesmo, você criar o hábito, porque ter vontade de ler, se você não tem o costume, você nunca vai acordar num dia e falar, nossa, hoje eu vou acordar lendo. É o hábito, né? Você vai lendo, começa com coisas simples, às vezes um jornal, você lê um jornal, já vai criando esse hábito de leitura. É seguindo juntos na companhia da estudante Emily de Almeida que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. A literatura nos ajuda a ter leituras diversas sobre o mundo, sobre a nossa realidade e nos ajuda a projetar um mundo melhor. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, com certeza vocês perceberam, através das palavras dos nossos convidados, um pacote de benefícios proporcionados pela leitura, ok? Mas perceberam também que esses benefícios não caem do céu. Então precisamos estabelecer rotinas de leitura para curtir esses benefícios. E quem vai falar sobre isso é o nosso convidado Leandro Carnal, na nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Leia o que for possível, mas leia todos os dias, leia um pouco por dia.
crie o hábito e que esse hábito se torne uma alavanca. Se você ler 20 minutos por dia, tão pouco, tão pequeno esse esforço, você terá ao longo de uma semana lido muitas páginas. Ao longo de um mês você terá criado um hábito e no final de um ano, 20 minutos por dia, sem pular nenhum dia, no horário que for mais conveniente para você, você terá feito uma revolução mental. Sua visão de mundo vai ter mudado. É isso aí, pessoal. Dá uma organizada na sua agenda, no seu dia a dia, para que você consiga colocar o livro como seu companheiro de muitas andanças no seu cotidiano. E como a gente está passando por um momento muito perigoso, né, para a sociedade brasileira, dessas brigas, dessas discussões, principalmente via redes sociais, vamos ouvir uma pessoa que tem muita experiência sobre isso, para falar da importância da leitura, do contato com o livro, com o universo da arte, para que a gente possa encontrar esse equilíbrio. Eu acho que a literatura abre uns canais da sensibilidade, da alteridade, que são fundamentais para o convívio de qualquer ser humano. As pessoas que têm mais acesso ao lúdico, à ficção, a possibilidade de compreender o significado simbólico das palavras, tem mais capacidade de abstração e tem mais facilidade para lidar com os conflitos. Nesses tempos onde a comunicação se estabelece de uma forma de confronto e muito rasa por meio das redes sociais, é fundamental que nós retomemos esse espaço da palavra, porque a palavra é o que nos define em humanidade. Então, quando você pensa na trilha das letras, eu acho que está na hora da gente retomar essa trilha com mais determinação, com mais afirmação da importância simbólica que as palavras têm na nossa formação humana. É uma forma fundamental da retomada de diálogo e da capacidade da gente enfrentar os conflitos sem tanta intervenção. E para alimentarmos boas expectativas e mantermos a esperança no encantador universo dos livros, atendendo a pedidos, vamos trazer de volta uma matéria sobre a 40ª Bienal do Livro, que aconteceu no Rio de Janeiro no mês de setembro do ano passado. Um evento de dar água na boca, na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, Literatura na Veia. Olha, pessoal, no período de 1 a 10 de setembro, foi de muita euforia para quem participou da 40ª Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Pessoas com sacolas de livros e o encontro com autores preferidos, além do clima de muita animação, ocupou espaços para as experiências vivenciadas por um público apaixonado por histórias. Essa é uma edição histórica. São 40 bienais que já aconteceram desde a década de 80. É uma edição que está prezando por inclusão, né? Você vê a programação repleta de pessoas negras, tem pessoas trans, pessoas LGBTQIA+. Então, assim, eu acho que essa é uma marca dessa edição, sabe? Não que em outras edições não tivessem acontecido, mas essa edição eu vejo como uma edição que está focada nisso e está chamando muita atenção por isso. A 40ª Bienal do Livro do Rio de Janeiro teve uma programação plural e diversa, com a participação de 380 autores credenciados e mais de 300 editoras, com uma programação que envolveu atrações infantis, mesas sobre literatura policial, fantasia, ficção científica, romance e muito mais. O evento contou com a presença de 600 mil pessoas e 5.500.000 livros vendidos. A gente vê a quantidade de criança, de visitação escolar. É muito incrível ver isso tomando forma, aquilo que a gente ficou pensando durante tantos meses agora, ganhando vida, né? Eu, Stephanie Borges e Clara Alves, o trio curador. Pensou uma programação que trouxesse, claro, os autores que estão sempre na Bienal, os autores conhecidos, mas também novos nomes. Nomes que talvez não tenham estado antes e que a gente aposta, que a gente gosta. E, enfim, que a gente acha que o público vai se identificar e vai conhecer. Porque acho que a Bienal tem esse caráter que é muito legal. Que você vai para ver, enfim, o Itamar Vieira Júnior, vai ver a Julia Quinn e de repente você descobre 10 outros novos nomes, assim, que você às vezes não conhecia tão bem ou nem sabia que existia, e de repente você volta para casa super fã, compra os livros. Então, assim, estamos trazendo uma programação que reflete não só os 40 anos da Bienal, né, que a Bienal está comemorando 40 anos, mas os próximos anos da Bienal, né, o futuro que a gente quer, né, seja em termos de Brasil, de literatura, muitos mais 40 anos aí por aí. Tomare! A celebração dos 40 anos da Bienal do Livro Rio 2023, pessoal, foi grandiosa e abraçou o conceito de leituras elásticas,
abrindo as páginas para o livro Além do Livro. Bem, eu fui na Bienal num sábado, foi no segundo dia, no dia 2 de setembro, e estava muito cheio, o que foi para mim uma grata surpresa para ver que tantas pessoas, milhares de pessoas aqui no Rio se dispuseram a fazer uma viagem longa, né, para o Rio Centro, que fica longe do centro da cidade, para poder estar lá num evento só de livros. Mas tudo era aquela grande experiência de estar lá, comprando livro e visitando autores, e eu vi assim muitas filas para fila de autógrafo de autores, para ver palestras e mesas redondas. Então assim, tava muito cheio, tinha autores internacionais famosos, como a Julia Quinn, que veio aqui no Brasil só para conhecer, tinha uma fila enorme esperando. Também teve uma mesa com Lázaro Ramos, teve uma fila de autógrafos com Itamar Vieira Júnior. Eu estive lá praticamente a tarde toda e não consegui participar de todo o evento, não consegui ver todos os estandes, mas passei nos melhores, comprei vários livros, tinha muita gente com mala de mão, mala de rodinha, comprando livros, muitos livros assim. Então para mim foi uma grata surpresa ver o movimento desse evento. Tinha em torno de 60 mil pessoas nesse dia lá de visita. Então assim, 60 mil pessoas num único dia, num sábado de sol, indo lá para assim, mostrar o seu amor pelos livros. Foi muito legal, o ambiente era muito bacana. O livro, com certeza, segue como grande protagonista. Como podemos perceber, pessoal, que evento de dar água na boca. A participação de 600 mil pessoas durante 10 dias, de todas as idades, e a comercialização de 5 milhões e 500 mil livros. Ou seja, muita gente lendo gera gente lendo. Que maravilha! É seguindo juntos, na companhia desse nosso companheiro de viagem, o livro, que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Você tem que ter um certo interesse e de abrir o livro, de ler, porque às vezes o livro você começa a ler chato, aí vai para o meio e começa a ficar interessante. E eu acho que é o hábito mesmo, você criar o hábito, porque ter vontade de ler, se você não tem o costume, você nunca vai acordar num dia e falar, nossa, hoje eu vou acordar lendo. É o hábito, né? Você vai lendo, começa com coisas simples. Às vezes um jornal, você lê um jornal, já vai criando esse hábito de leitura. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a estudante Emily de Almeida. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho a satisfação de receber no estúdio da Rede Sim Televisão, aqui de Linhares, Emily Almeida. Emily é essa jovem mulher que acabou de completar o curso superior em Direito aqui pela Faceli, a Faculdade de Ensino Superior aqui de Linhares, aos 21 anos de idade, né, Emily? 22. 22 anos de idade. Nessa entrevista nós vamos conversar sobre seus hábitos de leitura. Eu já conheço um pouco da história de vida da Emily, eu sei que ela foi muito influenciada a ler mais no ambiente familiar, no ambiente da escola. Vamos conversar sobre como essa prática de leitura influenciou na decisão de fazer o curso de Direito e qual o efetivo papel da mulher na nossa sociedade. Emily, seja bem-vinda ao programa Sim para a Literatura, que bom ter você aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui. Você sabe que agora você representa uma nova geração de uma família, né? Que já tem o tapete vermelho estendido aqui, né, Emily? Pois é, que missão. Tá vendo o tamanho da responsabilidade? Nossa, eu tô até nervoso. Tá parecendo que você é filha da Madonna, né? Que aí você teria que dançar aqui e cantar, né, Emily? Graças a Deus não. Que não, né? Ainda bem que não. Gente, a Emily é filha da professora Alcenira, que é uma super parceira nossa aqui, uma das profissionais mais qualificadas aqui na área de educação de Linhares e de um universo bem extenso, né, com o trabalho que ela já faz fora daqui. Ô Emily, como é que a leitura aconteceu na sua vida? Você lembra, assim, de alguns detalhes e tal? Bom, primeiro que minha mãe é professora, né, então minha casa era cheia de livro. E a escola que eu estudei também, eu fui muito influenciada, porque a gente tinha as provas de português e literatura, a gente tinha que ler um livro e tinha algumas questões da prova que eram sobre esse livro, então você tinha que ler. Aí eu comecei o primeiro passo... A escola cooperativa? Cooperativa, ali no bairro Três Barras, Três Barras. Então teve muitos livros que eu lia que me marcaram e eu comecei a gostar.
E eu falei assim, nossa... E depois dessas provas que eu comecei a pesquisar mais por fora, e eu falei, mãe, quero tal livro, compra pra mim. E aí que eu comecei a me interessar, mas a escola também foi muito fundamental, além de, claro, de ter uma professora em casa, né? Você considera que a presença do livro em casa acaba influenciando mesmo? Você tem um irmão de 12 anos, 13 anos, né? Tem, 13. Você considera que ter o livro em casa, a família ter livros em casa, acaba influenciando? Olha, sinceramente não. Só ter o livro, não. Porque às vezes a gente olha, a gente fala jogar o livro pela capa, né? A gente olha uns livros. Quando eu não tinha esse hábito de ler, eu lia os livros da escola, que a escola obrigava a gente a ler, e eram uns títulos muito chatos. Gente, esse livro deve ser horrível. E era só quando você pegava e lia mesmo que você via o conteúdo. Então, assim, só ter o livro em casa, eu acredito que não te influencia tanto. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, tem muitas casas que a gente vê livros enfeitando estantes, né? Cheio de poeira, né? Cheio de poeira, né? Às vezes guardados dentro de uma caixa e num canto da despensa, né? Aquele quarto ali, aquele cômodo que você guarda, na verdade, ou guarda bugiganga ou gêneros alimentícios e tal. Então, assim, é juntar o livro com a prática da leitura. Você tem que ter um certo interesse de abrir o livro, de ler, porque às vezes o livro você começa a ler chato, aí vai pro meio e começa a ficar interessante. E eu acho que é o hábito mesmo, você criar o hábito, porque ter vontade de ler, se você não tem o costume, você nunca vai acordar num dia e falar, nossa, hoje eu vou acordar lendo. É o hábito, né? Você vai lendo, começa com coisas simples, às vezes um jornal, você lê um jornal, já vai criando esse hábito de leitura. A gente não sente falta, né, Emily? E não valoriza aquilo que a gente não conhece. Exatamente. É porque hoje em dia, com a tecnologia também, isso dificulta um pouco, porque hoje tem muitos livros que são online, né? Que você baixa e lê no celular. Eu não gosto, eu prefiro você folhear. Eu prefiro folhear. Então, acho que... E também com essa geração de TikTok, de vídeos também. Exatamente. A galera, acho que fica com um pouco de preguiça, né? De ficar lendo, enfim. Gente, eu falo, claro, com todo respeito, que tem profissionais que trabalham ali e tal, mas quem criou o TikTok devia ser processado pela humanidade inteira, né? Eu acho. Gente, quanta besteira que aparece naqueles vídeos, né? Quanta Mas sabe o que perda de aconteceu? tempo. Você se acostuma a ficar vendo... com a rapidez, porque só tem vídeo rápido. São curtinhos, né? Aí você vai ver um filme de 1 hora, por exemplo, você não consegue mais, porque você está acostumada com coisa rápida. Eu baixei o TikTok. Início, meio e fim do vídeo, né? Muito rápido. Você já vai pulando pro final. Eu baixei o TikTok. E eu fiquei tão mal acostumada, porque eu não tava conseguindo mais nem ler direito, porque eu ficava tão ansiosa que eu queria chegar pro final logo. Eu falei, gente, tá me fazendo mal. Aí foi quando eu desinstalei. Porque eu tava muito mal acostumada, gente. E mal acostuma mesmo, né? Tem alguns estudos que mostram que a leitura de um livro, de um bom livro, é a melhor e mais completa experiência intelectual que a gente pode ter. Você tem essa sensação quando você está lendo? Olha, tem um livro que me marcou muito, que foi Dom Casmurro. Eu ia te fazer a próxima pergunta. Foi. Um livro que marcou sua trajetória. Esse livro me marcou muito. Por quê? Ele é um livro que ele não tem um final certo. Fica ali na dúvida de... Capitu, né? Se Capitu traiu ou não Bentinho. Então é legal essas coisas que o livro proporciona, porque são sensações que você nem imagina que iria sentir, tipo, lendo um livro. Você começa a criar as histórias na sua cabeça, você começa a criar os personagens na sua cabeça. Então esse livro me marcou muito porque até hoje tem essa questão, traiu ou não? Exatamente, E é legal. São gerações e gerações que ficam. É legal essa ambiguidade que o livro proporciona, porque se for parar para pensar, o livro é narrado pelo Bentinho, no caso, né? Exatamente. E durante a leitura, você, no momento que você acha que traiu, depois você para e fala assim, não traiu, porque tem essa ambiguidade. Eu acho que o Machado de Assis é um dos meus escritores preferidos. Vou até mostrar aqui, né? Você trouxe o livro sim. aqui, tá? Vamos colocar a capa aqui para o pessoal ver. Pode falar, Emily. Eu acho que é legal essa sensação, você sentir várias sensações lendo. Você não tá ali, não é algo visual, você não tá vendo, mas você lendo, você consegue imaginar na sua cabeça, né? Inclusive é uma questão da traição no casamento,
é uma pauta que é uma questão que está na pauta dos costumes, gerações após gerações, e vai ser para sempre, né? E você, se for olhar, o Bentinho também era um ciumento possessivo, né? Isso. Então, essa narrativa dele, de ser em primeira pessoa, tudo te faz levar a crer que a Capitu traiu de fato. Mas as pessoas têm que parar para analisar que quem está escrevendo é o Bentinho. É o ponto de vista dele. É o ponto de vista dele, né? E aí tem essa questão também da mulher ser julgada constantemente, né? E, enfim, é um dos meus livros preferidos. Tem algum livro que você leu que você não concordou com o final da história, com a maneira como o escritor finalizou o livro? Não concordei. Eu vou citar um exemplo da minha experiência. Tem um livro que eu gosto muito de uma escritora inglesa chamada Rosamunde Pilcher, chama Os Catadores de Conchas. É um livraço, assim, de umas 600 páginas. Talvez eu fale que é um dos meus livros de cabeceira. Sempre que eu quero ler uma história interessante, os personagens super bem construídos, etc. e tal, eu releio esse livro. Tem esse livro, já dei esse livro de presente para muita gente. E é o seguinte, a Penélope Keeling é uma personagem que ela é mãe de 3 filhos. E ela tem um ideal de justiça e um coração tão bacana, mas ela não é aquela pessoa que faz qualquer coisa pelos filhos. Ela tem aquela coisa da educação mesmo, né? Os filhos têm que se transformar em pessoas do bem, né? E eu falo, a escritora, ela coloca na orelha do filho, do livro, que ela teve um início de depressão, quando ela teve que, no final da história, matar a personagem. Porque ela descobre ao longo da vida dela que ela tem como se fosse um câncer, né? E chega um determinado momento que ela perde a vida. Então, cria-se um vazio na história, porque a personagem é muito bem construída e muito intensa. Cara, toda vez que eu leio o livro, eu falo, poxa, mas por que não deixou ela viver, né? Apesar que a gente tem essa coisa da finitude da vida, né? Em um determinado momento a gente vai morrer, mas a gente não fica preocupado com isso, né? Não faz muito sentido. É nesse sentido que eu estou te falando. Algum final de história que você gostaria de ter mudado o final? Eu não recordo de nenhum livro que tenha me decepcionado, porque eu não tenho essa ideia, é porque as pessoas têm a ideia que todo o livro ou o filme em geral tem que terminar com um final feliz. Eu não tenho essa ideia, eu acho que o livro tem que terminar do jeito que tem que terminar. Essa questão aí da morte realmente é muito triste. Mas se for parar pra pensar, é o que condiz com a realidade, né? A gente vai morrer. Então eu acho que o livro também não pode fugir muito da realidade, de criar esse mundo de fantasia. Eu acho que eu gosto desse ar de trazer para a realidade o livro. Eu não gosto muito desse final feliz, conto de fadas, apesar de ser muito bom. Mas eu não me importo de não ter um final feliz, entendeu? De que forma que o seu histórico de leitura, e principalmente do que você acabou de dizer, né? Que a ficção, de certa forma, imita a realidade e o contrário, né? É muito difícil a gente ler uma boa história cujos personagens surgiram do nada, né? Possivelmente, quem escreveu o livro é baseado em alguém que ele conheceu ou em personagens que ele leu em outras histórias, né? Em outros livros. Como é que isso contribui para a sua atividade na prática do direito? Esses personagens da ficção, de que forma que eles contribuem para quem exerce a função de advogado? O que você acha disso? É porque no livro você tem vários personagens diferentes, de jeitos diferentes, e você começa a ter várias visões do jeito das pessoas, né? Cada pessoa tem um jeito, cada pessoa age de uma forma. Você começa a pensar fora da caixa, eu costumo dizer, né? Porque você começa a ter várias visões e ter perspectivas diferentes. Por exemplo, às vezes você conhece um vilão da história, por exemplo. Você vai olhar o vilão, você vai sentir raiva. Mas se você for estudar a história desse vilão, você vai ver que antes ele já foi vítima de alguma coisa. E isso contribuiu para ele ser vilão. Então, assim, eu acho que é interessante a gente ter essa perspectiva dos personagens, de começar a olhar para as pessoas de uma forma diferente. Enfim. O hábito da leitura, a gente convivendo, né,
com as tragédias, com os dilemas, com os problemas do personagem, nos ajuda a ter mais empatia? Entender a outra pessoa? Buscar entender a história de vida da pessoa e porque, o que essa história de vida fez aquela pessoa ser daquela forma. Que às vezes a pessoa não nos agrada, mas ela tem uma história de vida que conduziu, né, a esse comportamento. Você acha que isso contribui? Tem uma relação? Olha, é comum, hoje em dia, as pessoas terem mais apreço pelo vilão. Mas isso aqui, em literatura, né, que você começa a olhar, você começa a se apaixonar, eu não sei, mas as mulheres, pelo menos, têm esse apreço pelos vilões, eu não sei porquê. Mas se você traz para a realidade, esse mesmo vilão da literatura ia ser muito julgado. Mas o que acontece é, na literatura, você consegue entender a história da pessoa, você está lendo a pessoa, você sabe o que a pessoa passou. Eu acho que isso te faz ter esse apego, esse sentimento. Quando você traz para a realidade... No livro é entregue para você a história da vida da pessoa. A história ali, completa, né? Você Exatamente. vê um todo. Na vida real, às vezes você não sabe, né? Na realidade, você olha para a pessoa, o vilão, assim, entre aspas, é só um vilão. É aquilo ali, você não tem um histórico, né, que fala. Então, acho que contribui nesse sentido, de você analisar um todo, você aprender a olhar, ter essa visão ampla da pessoa, e às vezes a pessoa que é muito ruim viveu situações no passado que fizeram ela se tornar assim. Então, eu acho que na literatura você consegue ter esse histórico, né, da pessoa. Às vezes você conhece uma pessoa, né, Emily? Você vê que aquela pessoa... assim, do ponto de vista da energia, a pessoa, daquela que a gente fala da energia vital, que é aquela energia que nos conduz a seguir em frente. Às vezes você vê que é uma pessoa para baixo, uma pessoa negativa, né? Pessimista. E muitas vezes a gente fala assim, poxa, que pessoa chata, né? Mas a gente não tem esse tempo, muitas vezes, e também muitas vezes não tem o interesse de saber o porquê, né? Na vida real. Já na história contada no livro, você já tem toda essa trajetória descrita ali. Não é? É isso, uma das coisas que eu mais gosto, né, na literatura, é de você entender, você ir a fundo, conhecer a pessoa, você saber o que a pessoa está pensando, porque na literatura você descreve, né, o que a pessoa está pensando, bem detalhadamente. Eu acho isso muito legal. E na vida real, às vezes, a gente não tem tempo, não tem interesse, que os contatos físicos estão cada vez mais distantes. Estão se rareando, né? Exatamente. Pois é, então na literatura você se conecta com o personagem, de se apaixonar mesmo, tanto de, igual você falou que a personagem morreu, né? Você sente como se fosse uma pessoa real, da sua família. Então é legal isso de você se conectar, ainda mais hoje em dia que tá tão complicado, né? Se conectar com as pessoas, de você parar, conversar, olhar no olho. Exatamente. A pergunta que eu ia te fazer, você está lendo meus pensamentos, né? Tem um personagem de um livro que você leu, que você gostaria de tornar real para você conviver com essa pessoa? Brás Cuba, de Memórias Póstumas. É mesmo? Porque ele é um personagem incrível. Que dilemas que ele vive, né? Porque, se eu vou parar pra pensar... Gente, do livro Memórias Póstumas. Memórias Póstumas de Brás Cuba. Ele é um defunto... do Machado, né? Machado de Assis. Do Machado de Assis, exatamente. Ele é um defunto autor. Então, tudo que ele conta é na visão dele. Ele não tem compromisso com a realidade. Ele fala o que ele quer, ele fala o que ele pensa. O que eu gosto nele é que ele morto... E assim, é a versão dele. Não tem como ele tá morto, não tem ninguém pra contrariar, ele pode contar o que ele quiser. E mesmo assim, ele se autocritica. Ele não deixa de se criticar. Ele fala dos defeitos. Não se permite cometer excessos, né? Ele não se vangloria, ele se critica. É muito legal. O humor ácido dele de criticar a sociedade. Ele era rico, né? Mas não deixava de criticar quem era rico. E tem uma frase que eu gosto muito que ele fala, que é quando ele conhece a pretendente dele, que ele ia se relacionar, e ele fala assim, porque é bonita se é coxa, porque coxa se é bonita. Essa crítica que ele faz sem esse medo todo de ser cancelado. Então, para mim, ele é um personagem incrível. E lembrando, Emily, que cancelado é uma expressão bem atual, né? Na época que a história aconteceu, nem se pensava nesse termo, né? Nem se pensava, mas eu acho que desde aquela época... Só falta a gente falar que ele morreu e agora ele é um CPF a menos, né? Não tem essa expressão atualmente, falando CPF a menos. Um CPF a menos. Morreu hoje, amanhã faz 2 dias, né? Exatamente. Ô Emily, de que maneira, pra gente finalizando, que
seu histórico de leitura fez você escolher o curso de Direito. E aí a gente conversou antes aqui, né? Qual a área do curso de Direito que você mais gostou, assim, pra gente fechando? Então, a leitura sempre se fez presente na minha vida, desde de pequena, né? Na escola. Então, como eu gostava muito de ler, eu fui para esse lado de humanas, né? Porque exatas também nunca me atraiu. E quando eu estava no 9º ano, eu acho que teve uma palestra lá de profissões na escola, e dentre elas surgiu o direito, e eu pesquisei mais e vi que era uma área muito de humanas. E a galera sempre fala assim, você quer direito porque você gosta muito de ler. Então tem essa visão que o direito é ligado à leitura, né? Então, o profissional da área do direito é uma pessoa que tem que estar constantemente e tem que escrever lendo, muito bem também, né? Tendo uma base de leitura vai facilitar. E a leitura contribui para uma leitura, para você falar bem, para você escrever bem. Então, pensando nisso, eu falei assim, eu vou juntar o útil ao agradável. Eu gosto de ler, eu escrevo bem, então eu vou fazer direito. Então, foi meio assim, eu nunca tive dúvida do que eu queria fazer. Então, eu sempre quis direito, estava certo e eu quis fazer. Da área que eu mais gosto, eu estagiei na delegacia, né, 4 anos. Então, isso me ajudou muito a escolher a área que eu gosto, que é Direito Penal e Processo Penal. Inclusive, eu estou fazendo a pós-graduação nisso. E eu gosto muito disso, acho que lidar com as pessoas, de conhecer as pessoas a fundo. Enfim, eu gosto dessas histórias, eu ouvir histórias sobre as pessoas. Isso que eu tinha falado antes, de não julgar, né, de olhar a pessoa cometer um crime, ok. E não julgar de cara, você entender. Lógico que não tô aqui defendendo, né, quem faz essas coisas, mas eu gosto de ter essa visão ampla, de compreender a pessoa. Então, para mim, o direito penal é incrível, é a área que eu mais gosto. Nós brasileiros, né, contabilizamos alguns números em relação à vida da mulher na nossa sociedade, né? O Brasil é um dos países que tem o maior número de feminicídio no mundo, né? De homens que matam mulheres pelo fato de elas serem mulheres. A gente tem um percentual significativo, agora mesmo saiu uma matéria sobre a questão do estupro na realidade brasileira, que é uma questão complexa, extremamente complexa. E todos os ambientes, né, que procuram de uma certa forma subordinar a mulher. Como é que a Emily, essa jovem mulher de 22 anos, como é que você constrói sua perspectiva para os próximos anos? Na realidade brasileira, principalmente agora, você que tem bastante conhecimento sobre a questão da legislação, você que me parece ser bastante ativo naquilo que você faz, como é que você constrói agora a sua perspectiva para a sua vida? Olha, infelizmente ainda as mulheres são muito julgadas. Ô Emily, você pode tomar um pouco d'água, tá? Essa água não é cenográfica. Infelizmente, a realidade das mulheres ainda é muito triste, né? Mas assim, o que eu penso? Aqui a educação pode transformar. Então, e a educação é a única coisa que ninguém tira de você. O seu diploma, ninguém tira de você. Então, eu acho que é importante as mulheres terem essa convicção de que estudar, às vezes a leitura, ela se interessar em fazer algum curso, pode abrir muitas portas para ela. Porque tem mulheres que dependem do homem ainda, financeiramente. Financeiramente. Então, às vezes, são obrigadas a se manterem... É o pior tipo de dependência que existe, né? Porque são obrigadas a se manter em um relacionamento abusivo e não tem como sair, não vê uma saída. Então, eu penso nisso, que eu penso, né, que a educação, eu sempre quis estudar, eu quero estudar ainda, não vou parar de estudar, para eu ter justamente a minha independência, para eu ter para eu saber como conquistar o meu espaço. E eu acho que a educação é fundamental para isso, né? Então, assim, nós, mulheres, nós devemos nos incentivar, nos apoiar em cada conquista. E eu acho que tinha que sim ter mais programas que incentivem as mulheres a estudar, a ler, a buscar sua independência. Porque às vezes a única forma delas conseguirem essa independência é estudando. A partir dos estudos elas vão conseguir ser aptas, né, para conseguir um emprego. E, enfim, às vezes as mulheres também não têm conhecimento de vida, assim, em geral. Porque às vezes vivem na bolha, né? Exatamente. E o conhecimento que eu falo não só de português, matemática, mas o conhecimento, assim, de vida. A leitura de mundo, a leitura de livro e a leitura de mundo também, né? De entender
que elas não são obrigadas a viver aquilo ali, que aquele relacionamento é uma parte pequena comparada à vida dela, a vida maravilhosa que ela pode ter. Então, assim, eu acho que a gente precisa se desprender, né? Que hoje a gente tem muito aquela... que eu quero ser esposa troféu, tipo, quero ser bancada, A gente tem que se libertar disso, de viver nessa bolha, nesse mundo pequeno, sabe? Que eu acho que a gente pode conquistar tanta coisa. E, enfim, eu costumo ter uma frase que eu gosto muito, que não existe mulher fraca. Existe mulher que ainda não conheceu sua força. Eu acho que a mulher, quando ela se despertar, quando ela ter essa ciência de que ela pode conquistar muita coisa, eu acho que enfim, a vida vai melhorar. E as oportunidades geram essa possibilidade, né? Com certeza. Às vezes tem vários cursos assim gratuitos que a mulher pode pesquisar, se profissionalizar, para se desprender mesmo dessa bolha, né? Às vezes tem uma certa dificuldade financeira para comprar livro, mas a gente tem as bibliotecas públicas, né? Tem biblioteca, tem cursos gratuitos. E eu falo não só de livros, assim, ler jornal, que ter esse costume de ler os jornais, ler as notícias, saber o que está acontecendo no mundo. Se interessar por aquilo que está acontecendo no seu entorno, né? Você ser antenado mesmo, né? Exatamente. Enfim, eu sei que é muito difícil a realidade de muitas mulheres, mas muitas também é porque estão desde cedo com essa ideia de que a mulher tem que ser submissa, de que a mulher tem que servir o marido, e não se desprende, sabe? Não quer sair da bolha, não quer ter esse conhecimento de vida, né, que a gente está Muitas vezes essa concepção de família, existe uma frase que diz o seguinte, vou colocar aqui, a verdadeira liberdade é a gente ter a liberdade de pensar, sem uma série de bloqueios que muitas vezes a sociedade impõe para nós, mas principalmente a liberdade de externar nosso pensamento, de dizer o que a gente pensa. O seu histórico de leitura e a sua experiência ao longo do curso de Direito, proporcionou você essa possibilidade? A você? Olha, hoje em dia, agora que eu estou formada, eu percebo essa diferença. Porque quando eu entrei na faculdade, eu era uma pessoa muito calada, eu não falava nada, eu ficava na minha, eu tinha medo de falar, porque eu achava que ali todo mundo era mais inteligente que eu. Então eu me retraía. Quando foi passando o tempo, fui procurando estudar mais, ler mais. Então eu fui adquirindo conhecimento. Então, tinha muitas coisas que os professores falavam e eu sabia, eu falei, nossa, eu já estudei isso em casa. E tudo isso foi me dando essa confiança para eu conseguir externar as coisas. Logo agora, no final da faculdade, eu já estava totalmente diferente, eu estava mais falante. O professor perguntava, eu falava. Então eu acho que a leitura, o estudo em geral, de certa forma, te dá essa liberdade de você pensar, de você falar. De você externar sobre um assunto, porque você acaba criando confiança. E eu acho que isso está muito ligado com a liberdade também. Se você tem confiança sobre um determinado assunto, isso te dá a liberdade de falar. Mas em alguns casos também eu acho importante você ter essa concepção de que se você não sabe sobre aquele assunto, não tem problema nenhum você dizer, olha, eu não sei, eu prefiro não opinar porque eu não sei. Porque hoje as pessoas têm essa urgência de querer falar o tempo inteiro, de querer dar opinião o tempo inteiro, ainda mais na internet, né? Então, às vezes, tem assuntos que eu não vou saber e eu prefiro falar assim, olha, eu não sei, eu prefiro não opinar. E essa talvez é a melhor resposta. Mas eu acho que essa confiança que você vai adquirindo com os estudos te dá essa certa liberdade de falar sobre as coisas e falar com propriedade, né? Porque não é só falar, porque tem gente que não sabe nada e sai falando sem propriedade. Mas além de você ter essa percepção de falar, você tem que ter essa percepção de, eu não sei, eu prefiro não comentar. Ou escutar, e saber a hora de escutar, de aprender mais. Isso. Emily de Almeida, obrigado por nos ajudar a melhorar a régua da qualidade das entrevistas do programa Sim para a Literatura. Sempre bem-vindo agora. Obrigada, tá, amei estar aqui, gente. Obrigado. Seguindo junto, através dos caminhos da literatura e da arte, que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Literatura como a arte, e tenho dito e tenho repetido que todo mundo sabe, fala e repete, porque nós que somos do interior e de 7, 8, 10 décadas atrás que fosse, nós não tínhamos o que eu já disse que é o meu sonho atual, de ter em cada cidade com menos de 50 mil habitantes uma biblioteca, que pode ser só uma portinha e uma placa com o nome de biblioteca, ainda que tenha 10 livros ali dentro. Mas eu quero que haja crianças que podem ter o gosto
de abrir um livro, de acessar o livro, de começar a aprender com o livro. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aponta seu celular para o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiência de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.